Um dos maiores problemas que nós temos na nutrição hoje em dia é, de fato, uma ciência, ou seria uma pseudociência, chamada epidemiologia nutricional. A gente já falou sobre epidemiologia nutricional inúmeras vezes, tanto em podcasts, quanto em lives, quanto em posts, falando sobre o grande desafio da ciência nutricional, que é a epidemiologia, por conta de que os dados são extremamente cheios de vieses e que podem realmente ser um problema para a gente interpretar. Afinal de contas, a carne faz bem ou faz mal? Afinal de contas, o ovo faz bem ou faz mal? Então, existe um pesquisador na Universidade de Stanford chamado John Ioannidis. O John Ioannidis, ele é um meta-pesquisador, ele é um pesquisador que pesquisa sobre a pesquisa. E ele é um extremo crítico da epidemiologia nutricional. Existem vários artigos que ele já publicou, alguns deles eu já resenhei aqui no meu perfil, e nesses artigos ele mostra como a epidemiologia nutricional ela pode ser enganosa. Enganosa do ponto de vista de dizer que se você comer uma salsicha, você perde X minutos de vida. Ou se você comer uma amêndoa, você ganha X anos de vida. Isso é absolutamente nonsense, absolutamente sem nenhum sentido. Recentemente, um estudo, esse que vocês estão vendo aí na tela agora, ele foi publicado. Esse estudo, ele também é de um outro meta-pesquisador, né? E esse estudo foi feito pegando estudos que falavam a respeito da carne vermelha. É muito importante ressaltar que o objetivo desse estudo não é dizer se a carne vermelha é boa ou é ruim para a saúde, tá? O objetivo desse estudo é descobrir, é tentar entender que tipo de viés pode haver com o pesquisador que está fazendo o estudo. Vou explicar por que isso acontece. Em estudos de epidemiologia nutricional, normalmente se baseiam em questionários de frequência alimentar. Questionários de frequência alimentar, per si, são extremamente inválidos, são extremamente frágeis do ponto de vista de coleta de informação. As pessoas podem mentir, as pessoas podem querer agradar o pesquisador, as pessoas podem não lembrar do que estão falando. Então, realmente é um problema esses questionários de frequência alimentar. Mas não só esse é o problema. Se você observar os estudos de epidemiologia nutricional, você vai ver que existe uma flexibilidade muito grande de análise. Essa flexibilidade muito grande de análise envolve o tratamento estatístico usando quantidade enorme de processos de tratamento estatístico que literalmente massageiam, esmagam, espremem os dados procurando correlações. Uma coisa que é fato dentro da estatística é que quanto mais tratamentos estatísticos, quanto mais dados, quanto mais você espremer esses dados, mais você vai ter a chance de achar algum tipo de correlação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Tem um estudo que foi publicado de propósito no BMJ, que é o British Medical Journal, falando a relação entre os países que consomem chocolate e o ganho de prêmio Nobel. E isso mostra claramente Suíça, por exemplo, que tem um consumo per capita de muito chocolate, ganhando muito mais prêmio Nobel. Será que isso significaria que o Brasil precisa comer mais chocolate para ter mais prêmio Nobel? Claro que não. Pois bem, a ideia desse estudo é exatamente averiguar isso, averiguar se existe um viés na escolha do tratamento estatístico que faça com que aquele determinado estudo dê a conclusão que o pesquisador quer que dê. Então ele pegou a carne vermelha, que a gente sabe que é um tema controverso. Bom, eu vou ler aqui para vocês. Ele então esse estudo pegou 15 estudos epidemiológicos diferentes que atingiram o critério, né? E desses 15 estudos diferentes, ele selecionou 70 diferentes estratégias, 70 diferentes tratamentos estatísticos que foram utilizados nesses 15 estudos, tá? Para você ter uma ideia, esses 70 tratamentos estatísticos geraram, dentro de uma escolha possível de combinações, 1.208 combinações possíveis de análises estatísticas que poderiam ser feitas. Dessas 1.208, 435, mais de uma em cada 3 análises, levavam à conclusão de que a carne vermelha está associada com o aumento do risco de morte prematura. As outras 773 análises, 64%, levavam à conclusão oposta. Quanto mais carne vermelha, menor mortalidade, né?
somente 4% dessas 1.200 escolhas eram estatisticamente significantes. Então, o que é que significa isso? 83% encontrou que a carne vermelha é benigna. Veja bem, o objetivo desse estudo não era dizer que a carne vermelha era benigna ou não, mas mostrar como a escolha do tratamento estatístico pode refletir um viés do próprio pesquisador querendo mostrar ou querendo evidenciar a conclusão que ele quer. Então, se o pesquisador, olha como é interessante, o pesquisador, o cientista, ele não pode partir do princípio de que ele quer provar algo. Ele tem que partir do princípio de que ele quer refutar algo. Porque é muito diferente. Embora possa parecer um jogo de semântica, não é. Um pesquisador, na hora que ele diz que quer provar algo, ele tem uma hipótese e ele quer provar aquela hipótese verdadeira, ele vai usar subterfúgios, muitas vezes inconscientes, para provar que aquela hipótese é verdadeira. Na hora que eu digo que eu quero refutar algo, é muito mais interessante. Porque eu passo a querer eu passo a querer desprovar aquilo que eu acredito. Então, dentro da epidemiologia nutricional, veja que não é só o viés do paciente saudável que a gente já discutiu aqui, não é só o viés dos questionários de frequência alimentar. Existe um viés entre o pesquisador e a análise estatística na escolha do tratamento estatístico que faz com que você bote no seu estudo aquilo que você acha que deve ser concluído. Então, no final das contas, a epidemiologia nutricional passa a ser algo como você dá vários tiros no muro e depois você vai lá e pinta o alvo ao redor dos tiros. Não tem jeito, você nunca vai errar.